Amados, vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 103 e nós vamos fazer essa leitura alternada. Mas eu tenho algo a lhe pedir, querido irmão. Leia esse texto, desejoso de que Deus fale ao seu coração através da leitura. Eu tenho certeza que só na leitura Deus já vai falar ao seu coração. Então receba a palavra, tome posse em nome de Jesus, porque eu sei que você vai ser abençoado mais e mais, para que o nome do Senhor seja glorificado. Leitura alternada. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ela floresce. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize a minha alma ao Senhor. Vamos repetir o versículo 22, bem forte. Bendize ao Senhor em todos os lugares do seu domínio, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Aleluia. Vamos orar. Senhor, fala conosco nessa noite, fala a tua igreja, fala ao teu povo, precisamos ouvir a tua voz. Ó Espírito Santo, ministra a tua palavra a todos os corações que estão presentes, que estão nos acompanhando pelas redes sociais e que vão nos ouvir depois. Aplica a tua palavra, abre o nosso coração, o nosso entendimento para receber essa palavra em fé, porque em fé a nossa vida será renovada, transformada, libertada e ricamente, Senhor, vai estar fazendo a tua vontade de acordo com o que tu revelas em tua palavra.
Me enche, Senhor, com o Espírito Santo, para que eu possa pregar a Tua palavra com fidelidade, com unção, com fluência no falar. Repreende toda e qualquer tentativa de ingerência das trevas, ó Pai. Aqui não tem lugar para o maligno, aqui só tem lugar para a manifestação da Tua presença e da Tua vontade e da Tua pessoa. Espírito Santo, reina, passeia nesse lugar, vem fluir, vem encher esse lugar, os nossos corações com a Tua glória, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Amados, o Salmo 103 começa com 3 expressões de louvor. No versículo 2 aparece 2 vezes. Primeiro, ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. 2 vezes. Amados, o salmista está transbordante de louvor ao Senhor. Ele adora a Deus com todo o seu ser, com toda a sua alma. O salmista Davi está vivendo um momento muito especial na presença de Deus. E por isso ele louva, por isso ele glorifica, por isso ele bendiz o nome do Senhor com tudo o que há nele, com todas as suas forças, inteligência, emoções, coração, com tudo, com toda a expressão do seu ser, ele louva ao Senhor. Nós temos aqui uma manifestação da plena alegria e gratidão. Davi está vivendo um momento muito especial em sua vida. No versículo 2 nós encontramos mais uma expressão de louvor. Versículo 2 todos: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Veja bem o detalhe do texto. Não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Amados, muitas vezes nós estamos focados exclusivamente nas adversidades da vida. Estamos lembrando só dos problemas, estamos recordando somente das aflições, estamos recordando apenas daquilo que nos fere, que nos machuca e que nos faz sofrer. Esquecemos os grandes benefícios de Deus para conosco. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, não se esqueça do que Deus já fez por você. Não se esqueça do que Deus já fez na sua vida. E o que Ele já fez, nós temos motivo de sobra para adorar o Senhor, para glorificar, para exaltar o bendito nome do Senhor. Nós precisamos fazer como Davi, focar em tudo o que o Senhor já fez por nós. E eu gostaria que você parasse nesse momento para analisar o foco da sua vida, o foco da sua alma. O seu coração está focado em quê? Só em problemas. É claro que nós temos problemas, é claro que nós não podemos esquecer, mas acima de tudo nós não podemos esquecer do que Deus já fez conosco e por nós e em nós. Nos versículos de 3 a 6, Davi lembra os vários benefícios que o Senhor fez e faz. Vejamos aí o versículo 3, leamos: Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Vamos parar aí, por favor, repitam mais uma vez, todos: Ele é quem perdoa. Amados, todos nós estamos sujeitos ao pecado, todos nós. Não tem um aqui que possa dizer que não peca. Todos nós pecamos. E temos uma advertência muito grave em 1 João capítulo 1, versículo 10. E lá está escrito: se dissermos, veja só, se dissermos que não temos cometido pecado, e o Senhor está falando para a crente, o Senhor está falando para a igreja, o Senhor está falando para os amados em Cristo Jesus. Aqui não é para incrédulo não, queridos, aqui é para o povo de Deus. E o texto diz: se dissermos que não temos cometido pecado, nós fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Esse é um fato, nós pecamos. Mas Deus promete perdoar todos os nossos pecados. Aleluia! Deus promete perdoar todos, eu vou repetir,
todos os nossos pecados. Não somente alguns, mas todos. E Deus nos perdoa, queridos, por causa de Cristo, por causa da obra vicária e substitutiva de Cristo, que morreu no nosso lugar e que levou todas as nossas iniquidades. Mas há um detalhe que nós precisamos abordar aqui. Deus em Cristo nos perdoa todos os nossos pecados. Muito obrigado, reverendo. E já aproveito. Deus em Cristo promete perdoar todos os nossos pecados e nos perdoa todos os pecados em Cristo. No entanto, embora algumas pessoas saibam que Deus já as perdoou, elas ainda lutam para se perdoar a si mesmo. Amados, isso é um fato que infelizmente tem acontecido na vida de alguns crentes. São crentes sinceros, sabe que Deus perdoou, mas não consegue se perdoar. Não consegue se perdoar. E se você está vivendo essa angústia, essa dor, de saber que Deus lhe perdoou, mas você não se perdoa, eu tenho uma palavra da parte de Deus para a sua vida: os seus pecados já foram perdoados. Todos. Algumas pessoas vivem em tormenta por não ministrar o perdão a si mesmo. Algumas pessoas vivem em tormenta por não ministrar o perdão para si mesmo. Meu querido irmão, minha querida irmã, em nome de Jesus, se perdoe. Eu gostaria que a igreja dissesse amém, porque algumas pessoas estão aqui caladas, sofrendo, vão para casa em sofrimento, não conta para ninguém, mas isso é angustiante, porque a pessoa diz assim: eu não deveria ter feito isso, eu não deveria ter feito isso, Senhor, me perdoa, e fica pedindo perdão 200 vezes, de um pecado que Deus já perdoou, e isso é uma prova, é uma manifestação que a pessoa não se perdoou. E eu gostaria que a igreja ministrasse nesse momento ao coração dessas pessoas. Meu querido irmão, em nome de Jesus, se perdoe. Amém. Jesus morreu em seu lugar para que o perdão fosse completo. Eu vou repetir: Jesus morreu em seu lugar para que o seu perdão fosse completo. Jesus morreu em seu lugar para que o perdão fosse completo. Jesus assumiu a tua culpa definitivamente. Essa culpa não está mais em você. Essa culpa não é sua, porque Jesus assumiu em seu lugar. Tome posse disso. Aplique essa palavra ao seu coração e você vai encontrar uma libertação poderosa hoje, em nome do Senhor Jesus. Não seja enganado pelas astúcias das trevas. Se você já buscou o seu perdão em Cristo, todos os seus pecados já foram perdoados. Se liberte, se perdoe, em nome do Senhor Jesus. Agora, alguns não vivem perdoados por falta de se perdoar. Alguns vivem em tormenta porque não têm certeza que Deus os perdoou. Aí é uma outra situação. Confessam, mas não têm essa certeza. Confessam, mas não têm essa convicção. Confessam e continuam a confessar muitas vezes, porque não têm a plena certeza, a convicção de que Deus os perdoou. Amados, em Cristo, Deus perdoa todos os nossos pecados. Se você vive em angústia da alma por conta de pecado, confesse e peça perdão, porque Ele é o Deus gracioso que te perdoa. Ele te perdoa. E esse perdão é um ato declarativo. Como é que a gente perdoa o nosso irmão? Dizendo: eu te perdoo. Nós não conseguimos ouvir Deus dizer: eu te perdoo. Você já está perdoado, mas nós podemos ler Deus falando: você já está perdoado, os teus pecados foram perdoados. Agora, avançando no Salmo de Davi, chegamos aí ao versículo 8.
E no versículo 8 nós vamos encontrar 4 atributos de Deus. Versículo 8, leamos: o Senhor é e compassivo, longânimos e assaz, benigno. Vamos refletir sobre cada um desses atributos, dessas qualidades inerentes à pessoa de Deus. Primeiro, Deus é misericordioso. E isso é uma expressão do amor de Deus, que escolhe perdoar ao invés de punir. É isso que se manifesta a misericórdia do Senhor. Mas ele, além de ser misericordioso, que ele escolhe perdoar em vez de punir, Deus também é compassivo. E a compaixão de Deus se manifesta na sua profunda empatia e preocupação com o sofrimento humano. Deus é misericordioso, Deus é compassivo, mas Deus também é longânimo. A longanimidade é a paciência estendida de Deus. Ele suporta as falhas e as desobediências humanas com grande paciência, porque assim ele oferece mais oportunidade para o arrependimento. Mas o texto ainda dá uma quarta característica de Deus. Deus é todos assaz, benigno. Essa palavra assaz, queridos, é um termo que significa muito ou extremamente. E quando a Bíblia diz que Deus é assaz benigno, aqui destaca a extrema bondade de Deus. Este atributo sublinha que Deus não é apenas bom, mas a sua bondade é abundante e transborda em todas as ações. Bendito seja o nome do Senhor. Por essas razões, que razões? Porque Deus é misericordioso, porque Deus é compassivo, porque Deus é longânimo e porque Deus é assaz benigno. Vamos ler agora os versículos de 9 a 12. Veja o que Davi vai dizer, considerando todas essas verdades, considerando os atributos de Deus, considerando quem Deus é. Versículo 9, ele diz: todos, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Louvado seja o nome do Senhor. Quanta bondade, quanto amor, quanta graça, misericórdia. Versículo 10, não nos... Vamos repetir todos mais uma vez: não nos trata segundo os nossos pecados. Se Deus nos tratasse de acordo com os nossos pecados, todos nós já teríamos sido destruídos, sucumbidos, desaparecidos, anulados e aniquilados. Mas Deus não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Agora veja que coisa extraordinária, a gente vai ler no versículo 11. Todos, porquanto acima da terra... Para aí um pouquinho, querido. Você consegue imaginar quão alto é o céu? Dá para você imaginar quão alto é o céu? O texto diz: assim é grande a sua misericórdia para com os que os temem. A Aninha e eu estivemos fazendo uma viagem, fomos numa igreja, não sei em que país, não lembro, mas a igreja era muito alta mesmo. Umas colunas, aquela coisa suntuosa, aquela coisa grandiosa mesmo. E alguém comentou: não, essa catedral, com essa altura toda, com essas colunas todas, é uma forma de demonstrar a grandiosidade de Deus. Aí você sai da catedral tocado, admirado com tamanha grandeza. Mas quando você bota o pé no lado de fora, aí você vai ver a grandeza de Deus. Aí sim está a grandiosidade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora veja aí o versículo 12. Quanto dista o Oriente do Ocidente. Você consegue imaginar quão grande é a distância entre o Ocidente e o Oriente? Consegue imaginar? Assim todos, assim afasta de nós.
irmãos, vamos ler com bastante ênfase o final desse versículo 12. Todos, assim afasta de nós as nossas transgressões. Deus é misericordioso, compassivo, longânimo e assaz benigno. Agora voltemos para o versículo 3. O que é que diz o texto? Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. E aí veja aí a continuação. E diz que ele sara todas as tuas enfermidades. Deus não é apenas aquele que perdoa o pecado, principalmente, mas é aquele que cura as enfermidades, as doenças. Deus pode usar os meios naturais, e tem usado e usa o médico, a medicina, os remédios. São meios naturais que Deus pode usar e tem usado, e tem nos abençoado muito através da medicina. Hoje a gente vive mais, nossa média de vida é bem maior do que alguns anos atrás, e também se deve ao avanço da medicina. Mas o Senhor, Ele pode curar de maneira sobrenatural. Ele continua o mesmo. E o que nós estamos falando, nós podemos lembrar os testemunhos que nós já tivemos aqui nessa igreja, do poder de Deus curando e transformando. É por essa razão que ministramos nesse momento, que o Jeová Rafá cure todas as tuas enfermidades em nome do Senhor Jesus. Que Ele cure, que Ele manifeste o seu poder de cura na sua vida em nome do Senhor Jesus. Amados, quase todos os dias eu oro pelos enfermos que eu tenho conhecimento e coloca diante de Deus aqueles que a gente não conhece, mas Deus conhece. Mas sabe por que a gente ora? Porque a gente crê que Deus pode fazer, que Deus pode agir, tanto usando os meios naturais como os meios sobrenaturais. E aí o versículo 4, vamos ler o que diz: quem da cova redime a tua vida. Amados, há situações que parece que não há mais solução. A medicina chega e diz: ó, só dá para ir até aqui. A morte é o veredito final. A cova é o que espera. Mas o texto diz que o Senhor pode salvar da morte. O pé pode estar na cova, mas o Senhor fecha a cova. Amém? O pé pode estar na cova, mas o Senhor fecha a cova. Porque Ele redime da cova a tua vida. O Senhor pode salvar da morte, queridos. E é por essa razão que ministramos nesse momento, que o Senhor te livre da morte, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te livre da morte, em nome do Senhor Jesus. E o texto continua aí no versículo 4 e diz: te coroa de graça e misericórdia. Irmão, vamos ler essa parte aí, que ela é gostosa demais. O que é que diz o texto? Te coroa de graça e misericórdia. O Senhor nos abençoa com a sua graça e com a sua misericórdia. Misericórdia significa que Ele não nos pune conforme nós merecemos. E graça, Ele nos abençoa sem merecermos. A misericórdia e a graça de Deus são inseparáveis e complementares na expressão do grande amor de Deus. Deus nos coroa de graça e misericórdia. Aí vamos avançando um pouquinho, chegamos no versículo 5. O texto diz: quem farta de bens, a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor promete cuidar de nós na velhice. Não é, seu Clóvis? Amém, irmãos? Não é, dona Edna? Sim, Senhor. Mas Ele promete também cuidar de nós na juventude. E aos jovens, pode ter certeza que vocês são cuidados por Deus.
Vocês são especiais para Deus, a menina dos olhos de Deus. Que Deus conceda a vocês um bom futuro para a glória do nome do Senhor. Versículo 6. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. O Senhor julga a nossa causa. Você tem causa pendente, meu irmão? Eu tenho. Umas 3. O Senhor julga a nossa causa. Você tem causa pendente? O Senhor vai julgar a tua causa e vai te dar a vitória em nome de Jesus. Nós precisamos clamar diante de Deus pelas nossas necessidades cotidianas e diárias. Eis que Lutero entende: por o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Primeiro, Davi nos chama à adoração. Depois, ele descreve os feitos de Deus e quem Deus é. Agora, queridos, ele vai nos lembrar da nossa fragilidade. Versículo 14, leamos. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. O que é que nós somos, meus amados irmãos? Pó. É isso que nós somos. E o versículo 15 ainda massacra mais um pouco. E ele diz: quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Aquela flor que fica bonita assim do dia para a noite, ou da noite para o dia. Aí, versículo 16: pois, soprando nela, o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Basta um vento para soprar, para desaparecermos. Somos pó, e os nossos dias são como a relva. A nossa vida é frágil, é breve, é passageira. Amados, a nossa vida é muito breve neste mundo, e por isso nós devemos viver intensamente no presente, investindo as nossas vidas, dons, talentos e recursos na vida eterna. Amém, meus queridos? Tem gente que só está focada em juntar riqueza aqui, esquecendo que a sua vida é breve, é pó, é passageira. Basta um vento forte para soprar e para ela não mais existir. E aí, aquela pergunta que o Senhor fez: o que tens preparado, para quem será? O que você tem preparado, para quem você vai deixar? Amados, o maior tesouro está no céu, e é por isso que o Senhor diz que devemos juntar tesouros nos céus. Tesouro nos céus. Somos pó, e os nossos dias são como a relva. É a nossa fragilidade, a fragilidade humana. Por mais conhecimento, por mais poder, por mais intelectualidade, por mais construção que ele tenha, por mais patrimônio que ele tenha, é pó. Quando morre, vai para a sepultura, não vai levar nada, mas o que ele investiu no reino de Deus está garantido lá para toda a eternidade. Passageiro, breve, mas, aí vejamos a parte A do versículo 17, já chegamos no 17, todos, leamos, mas... Veja o que diz o texto: a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade. O texto sagrado é claro, queridos, é isso que diz o texto, que essa misericórdia de Deus é de eternidade a eternidade. A repetição aqui enfatiza a ideia de duração infinita, tanto para o passado quanto para o futuro. Revela que a misericórdia de Deus é perpetuamente existente. Amém? A misericórdia de Deus é perpetuamente existente. Opa! Eu posso ficar tranquilo.
Deus é misericordioso, Ele não vai me dar o que eu mereço em termos de castigo. Posso ficar de boa, posso andar do jeito que eu quero, posso fazer o que estiver dando no meu coração. É assim? Não. A parte B do versículo 17, nós encontramos um detalhe importante. O que é que diz o texto? Bem no meio: sobre os que o temem. Todos mais uma vez: sobre os que o temem. As misericórdias de Deus não são ministradas para quem quer viver no pecado. Se você quer viver no pecado, não conte com a misericórdia de Deus, não. Se você quer viver na iniquidade, na desobediência, na transgressão, nos prazeres do mundo, da carnalidade, você não vai desfrutar das misericórdias de Deus, porque as misericórdias de Deus não são ministradas para quem vive no pecado, para quem quer viver na desobediência, para quem quer viver segundo a sua própria vontade. A misericórdia de Deus só é válida para quem deseja e para quem pratica o temor do Senhor. É sobre os que o temem. O texto é muito claro, e eu gostaria que você repetisse comigo, todos juntos: é sobre quem temem. Veja aí o versículo 11: pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia. A misericórdia de Deus, queridos, ela é eterna e ela é grande. É grande a sua misericórdia. E no hebraico a palavra usada para grande transmite uma ideia de grandeza, tanto de tamanho, quanto de importância, quanto de intensidade. A misericórdia do Senhor é grande em tamanho, em importância e em intensidade. Agora, vejamos o final do versículo 11. O que é que diz? Para os que o temem. Tanto 17, você vai encontrar a mesma coisa no versículo 13. Deus oferece o perdão, Deus é gracioso, misericordioso, bondoso, compassivo, assaz benigno para com os que o temem. Agora voltemos ao final do versículo 17. E a sua justiça sobre os filhos dos filhos. O texto fala de misericórdia e justiça. E a palavra justiça no hebraico inclui a ideia de retidão, justiça e fidelidade. Este atributo de Deus assegura que Ele age de acordo com o seu caráter e promessas, tratando todos, vou repetir, tratando a todos de forma justa e correta. E aí chegamos no versículo 18, que é o complemento do versículo 17. Veja só aí o complemento, versículo 18: para com os que guardam a sua aliança, e para com os que lembram dos seus preceitos e os cumpre. Amados, não se pode baratear a misericórdia e a justiça de Deus. Não se pode. No Novo Testamento, alguns irmãos estavam dizendo: aonde abundou o pecado, superabundou. Ai, tão bom isso, então vamos pecar, que a graça vai abundar. Vamos viver no pecado escondidinho, não precisa confessar, não precisa se expor, não precisa passar por esse constrangimento todo. Meu amado, não conte com a misericórdia de Deus, se você estiver pensando dessa maneira. O coração tem que estar quebrantado na presença do Senhor. A gente peca, mas o nosso coração precisa pedir perdão. Precisamos nos quebrantar, precisamos nos quedar diante da santidade e da majestade de Deus. Versículo 18, queridos, diz: para com os que guardam a sua aliança. Para Deus aplicar a sua misericórdia, a sua justiça, Jesus teve que ir à cruz. A nossa salvação, o perdão de todos os nossos pecados, para nós é pela graça, mas para Deus custou a vida do seu único filho. Não podemos esquecer disso. Podemos baratear a graça de Deus. Não podemos brincar de vida eterna, de perdão e de igreja. Vida espiritual é coisa séria, séria. Para usufruir das bênçãos de Deus,
precisamos guardar a sua aliança, lembrar dos seus preceitos e cumprir. Guardar, lembrar e cumprir. Versículo 19, aí, queridos, nós temos um destaque à soberania de Deus. Versículo 19, todos nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu domínio sobre tudo. Nos céus estabeleceu. Amado, esse texto é muito poderoso. Amém? Vamos ler mais uma vez. Agora vamos ver com convicção, deixando o Espírito Santo aplicar. Veja o que é que diz. Todos, nos céus, o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Este versículo resume a soberania universal de Deus. Veja o texto. Está dividido em duas partes. Primeiro, nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono. O salmista usa a imagem de um trono para simbolizar a autoridade e poder soberano. Nos tempos antigos, o trono era um símbolo direto do poder do rei. A gente assiste aqueles filmes, e cada um trono mais bonito que o outro, mais imponente, e o rei, quando senta, ali impõe respeito, autoridade, e todos têm que reverenciar. Colocar esse trono nos céus significa que o domínio de Deus é supremo e está acima de qualquer autoridade terrena ou celestial. Deus está acima. Isso enfatiza, queridos, a transcendência de Deus, ou seja, Ele está acima de toda a criação. Deus está acima de toda a criação, Ele é soberano. E aí a segunda parte desse versículo, e o seu reino domina sobre tudo. A segunda parte do versículo amplia a autoridade de Deus para abranger tudo que existe. A expressão domina sobre tudo sublinha a onipotência de Deus e a universalidade do seu reinado. Aleluia! No contexto bíblico, queridos, o seu reino refere-se ao governo e o domínio do Senhor sobre toda a criação, sobre todos os eventos humanos e sobre toda a história da humanidade. Deus está no controle. Depois de afirmar a soberania de Deus, Davi encerra o salmo, e aí estamos chegando no final, com um poderoso chamado para que todos glorifiquem o Senhor. Versículo 20, todos leiam comigo. Bendizei todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Versículo 21, bendizei ao Senhor todos os seus exércitos. Veja que coisa extraordinária, esse convite, queridos, para nós, para nos ajuntarmos a todos os anjos valorosos em poder para bendizer o Senhor. E aí no versículo 21 ele fala de todos os seus exércitos. E a palavra exército em hebraico é frequentemente usada para se referir às hostes celestiais, que inclui anjos e outros seres espirituais. No contexto desse salmo, o termo amplifica a magnitude do chamado ao louvor. Enfatiza que não apenas os seres humanos, nós, mas também todos os seres celestiais deveriam adorar a Deus. O uso do termo exércitos sugere uma organização e ordem celestial, indicando que esses seres estão em prontidão e organizados, como um exército preparado para servir e obedecer o comando de Deus. E o Senhor nos convida a juntarmos a eles para adorar o Senhor. Versículo 22, leamos: bendizei ao Senhor, vós
todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. A equipe de louvor. Amados, o salmista convoca a todos, homens, amém? Anjos, seres celestiais e suas obras, para que em todos os lugares venhamos bendizer ao Senhor. Diante de tudo isso, queridos, qual a aplicação para a nossa vida? Primeiro, Deus tem nos tratado com misericórdia, com compaixão, com longanimidade e com grande benignidade. E por conta disso devemos viver de acordo com a sua vontade revelada, em santo temor. Tratar o nosso próximo como temos sido tratados com Deus. E adorar o Senhor de todo o coração. Amados, diante de tanta grandeza, bondade, o Deus soberano que cuida de nós, devemos viver em temor, não de qualquer jeito, não levando a vida espiritual em segundo plano, não dando para Deus o que sobra. Para Deus tem que ser o melhor, tem que ser as primícias. Sua vida devocional está em dia, todo dia, está buscando ao Senhor, está lendo a sua palavra, está se alimentando espiritualmente. Os dons e os talentos que Deus lhe deu estão a serviço dele. Você está agindo, está atuando de uma forma ou de outra. Diante de tudo isso, queridos, é por isso que o salmista diz que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo. Mas há uma coisa, queridos, que nós pecamos muito, é que nós recebemos tanto de Deus, de uma maneira tão rica e abundante, mas somos tão miseráveis em dar ao próximo. Recebemos de Deus a misericórdia, a compaixão, a bondade, mas nós não tratamos o nosso próximo da mesma maneira. Com o próximo somos duros, somos rígidos, rigorosos, às vezes implacáveis, às vezes jogamos pedra, às vezes apagamos a fumaça que está fumegando, às vezes esmagando a cama que está quebrada. Às vezes a gente age não com a mesma bondade que nós recebemos, mas agimos com perversidade, jogando pedras, apedrejando. Ter tanta bondade, queridos, devemos tratar o nosso próximo como Deus tem nos tratado, e adorar, e exaltar, porque Deus é soberano. E eu quero lhe convidar a cantar: Salvador maravilhoso, Deus que tomou meu lugar, Cordeiro entregue ao Calvário, morto para nos salvar. Consolador, conselheiro, Deus que me vem abraçar, na noite escura da alma, tu vens comigo andar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, por causa dessa graça que sara só tu podes dar. Vamos ficar em pé e vamos louvar ao Senhor.